Bom dia a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas à nossa palestra de hoje de manhã, uma palestra sobre os primeiros passos da internacionalização de pequenas e médias empresas. Hoje, então, nós teremos a palestra com o Marcos Stahl, mas antes de começar a nossa palestra, eu gostaria aqui de passar a palavra para Regina Pires, nossa professora e também coordenadora da área de carreiras da FMU. Professora, por favor. Bom dia, professora Estela, professor Marcos, Tiago, estudantes, equipe de operações. Meu nome é Regina Pires, sou coordenadora do Carreiras e Internacionalização da FMU FIANFAAN, que é um setor comprometido em colaborar, orientar e oferecer eventos com foco em carreira. É com grande alegria que compartilho esse momento. É muito importante alertar que, ao término da palestra, próximo ao término, compartilharemos um link para inscrição, para registro da presença de todos e obtenção do certificado. Esse link será compartilhado nesse chat. Aproveitem todo o conhecimento que será compartilhado aqui nesse evento. Gratidão mais uma vez, e nesse instante eu passo a palavra novamente para o Tiago. Perfeito, muito obrigado, professora. Lembrando, então, que o Carreiras, gente, ele serve para nós, né? Muitos alunos falam, mas é difícil achar estágio. Passem no Carreiras, não presencialmente por enquanto, mas entrem no site, visitem o site, porque lá tem uma série de informações, existe um banco de currículos que vocês podem utilizar. Então, assim, é um serviço que existe para vocês. E eu, auxiliando a professora Estela no curso de RI e Comex, eu posso dizer, e isso me deixou muito feliz, na verdade, que a gente tem assinado muitos estágios, e muitos deles feitos através da intermediação do Carreiras. Então, por favor, utilizem os serviços da faculdade, né? Não só a questão da carreira e internacionalidade, mas também nós temos outras atividades que vocês precisam participar, não só por horas complementares, mas também para poder se desenvolver enquanto profissional e também enquanto pessoa. Um deles, por exemplo, é o NESPRE, que é o nosso Núcleo de Estudo e Pesquisa em Relações Internacionais. Infelizmente, nós vamos ter a última sessão na semana que vem, né? A gente fez um semestre todo discutindo democracia e autoritarismo, mas no próximo semestre vamos ter um novo tema. Inclusive, quem define o tema são vocês. Então, por favor, entre em contato comigo, com a professora Estela, para que vocês possam participar do NESPRE, participar do MUN, que é uma simulação que nós fazemos todo ano, e que talvez teremos uma simulação até no primeiro semestre, mas isso é não uma surpresa que eu já acabei de falar, né? Mas uma coisa aí para poder colocar. Então tem várias aí oportunidades dentro da nossa faculdade. Então, por favor, participem. E agora eu gostaria de passar a palavra à professora Estela para poder fazer a introdução do nosso palestrante e dar alguns recados. Professora Estela, por favor. Bom dia, professor Tiago, bom dia a todos e todas. Aqui é a professora Estela Schreinemakers, coordenadora dos cursos de Relações Internacionais e Comércio Exterior da FMU, né? Bom dia aí a professora Regina Pires, que coordena o Carreiras. Que parceria bacana, não é, que nós estamos fazendo. Primeira de muitas outras, não é? Já temos uma parceria, inclusive, para a semana que vem. Semana que vem, não percam, alunos, não é? Nós vamos ter aí vários eventos na faculdade ligados à questão da consciência negra, não é? E nós vamos ter o Papo de Internacionalista com a Jéssica Sandin. Jéssica Sandin, que é formada em Relações Internacionais pela FMU, né? Foi inclusive minha aluna anos atrás. Jéssica, mulher, jovem, negra e diretora de RH do Nubank. Olha que bacana, não é? Vai falar sobre a carreira dela, vai falar sobre dicas ali, vamos nós pedir essas dicas para ela de estágio, de currículo, não é? É uma oportunidade aí fantástica para todos os alunos e alunas e para os demais interessados que nos assistem, né? Todas as nossas palestras são abertas ao público em geral, e ela vai ocorrer na quarta-feira que vem, dia 23, das 10h20 às 11h40 da manhã, né? Aproveito também
para dar aí as boas-vindas à nossa equipe técnica, que sempre nos auxilia, Stephanie, Thalita, Letícia, não é? Aos alunos e alunas presentes dos cursos os mais variados. Então, já sei que aí nós temos alunos de administração, recursos humanos, marketing, engenharia civil, economia, contabilidade, enfermagem, Comex e RI, que bom, né? Os da casa também, jogos digitais. Gente, temos sempre alunos de jogos digitais. Um grande abraço aí para os alunos de jogos digitais, que os outros não fiquem com ciúmes, mas é muito legal ver o interesse aí dos alunos de jogos digitais, educação física, pedagogia, não é? Tantos cursos aí da nossa faculdade e de outras também, não é? Então, bom dia ao público em geral, não é? Nós agora faço questão de apresentar o nosso palestrante da manhã de hoje, não é? Marcos Francisco Stahl, não é? Consultor de negócios internacionais do Sebrae, não é? Especialista em comércio exterior, planejamento, logística e marketing, professor universitário, mestre em comunicação, e com experiência aí de 35 anos na área, né? Então, é uma alegria poder aí tê-lo essa manhã conosco, Marcos. Muito bem-vindo às Faculdades Metropolitanas Unidas, aos nossos alunos aí da FMU FIAM-FAAM, não é? Bem-vindo, a casa é sua e passo aí a palavra ao Tiago, né, para estar fazendo essa apresentação aqui final. Obrigado, professor Estela. Então, gente, como a professora Estela colocou, nós temos hoje um profissional altamente qualificado e que faz parte de um dos principais serviços brasileiros na área de pequenas e médias empresas, ou seja, o Sebrae, para aqueles que querem empreender, é essencial. Existe uma série de cursos livres, uma série de cursos, inclusive gratuitos, e a própria consultoria. Então, ter esse contato com o Marcos, que a gente pretende, inclusive, trazê-lo em outros momentos para discutir outros elementos, é essencial. Então, aproveitem, isso realmente pode ajudar a todos de todos os cursos, porque afinal a ideia de empreender, inclusive empreender no mercado internacional, está cada vez mais acessível a todos e todas. Então, muito obrigado, professora Estela, professora Regina. Marcos, por favor, fique à vontade para fazer suas considerações e, por favor, pessoal, aproveitem bastante. Obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado, muito obrigado por tudo. Estela, Regina, muito obrigado pelo convite. É muito bacana, muito legal voltar à FMU, tá? Eu digo voltar porque eu sou formado em administração de empresas pela FMU, tá? Foi em 1991, já faz algum tempinho, né? Muita gente nem tinha nascido que está assistindo aqui, mas foi super bacana, acho que foi fantástico, tá? E voltar a casa sempre é muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre internacionalização, mas antes eu queria falar um pouco, mas acho que todo mundo já escutou, a Estela já falou bastante. Eu sou especialista em comércio exterior, planejamento, logística, marketing internacional, tá? Já sou professor universitário na graduação e pós-graduação nessas áreas, mestre em comunicações, experiência de muitos anos, já tinha cabelo naquela época. Imagina só como eu era bonito, né? Até minha mãe falava que era bonito na época quando eu tinha cabelo. Bom, eu fui gerente de suprimentos, comércio exterior, marketing internacional, tive uma experiência profissional fantástica, muito legal, sou muito feliz por tudo isso, e sou agora consultor aqui no Sebrae há 14 anos, tá? Para pequenas e microempresas, EPPs, MEs e qualquer outro tipo de empresa que queira saber, a gente está sempre à disposição aqui para poder ajudar. Bom, a gente tem aí um material complementar, mas isso aqui é só para, se vocês quiserem, por exemplo, saber um pouquinho mais de comércio exterior que o Sebrae tem, é só procurar no Sebrae Trade aí alguma coisa e você consegue achar alguns cursos, algumas palestras, algumas coisas super interessantes que podemos falar. Tudo, a gente precisa pensar o seguinte, gente, é um planejamento estratégico que a gente precisa fazer a partir do momento que a gente está querendo nos internacionalizar, tá, gente? Internacionalizar é muito importante. É importante por quê? É importante porque a gente não pode pensar que o nosso mundo é o Brasil. O Brasil não nos basta, tá? Eu acho que a gente precisa pensar como qualquer país desenvolvido, que o país desenvolvido ele pensa no mundo e não apenas em si. Eu passei algum tempo na Alemanha. Eu trabalhei na Degussa, uma grande empresa de química fina na época chamada Peroxidemil, e eu fiquei lá para explicar para eles, olha a preocupação que eles tinham. Né? Trouxeram alguém do Brasil,
de um funcionário de uma das filiais brasileiras, levaram para a Alemanha. Eu fiquei um mês ensinando toda a equipe como fazer para exportar para o Brasil. Como trabalhar, como se internacionalizar com o Brasil. Olha a preocupação que eles têm, né? Imagina que alguém aqui no Brasil, né? Bom, eu não vou fazer crítica nenhuma dos momentos aqui, eu digo sempre para todo mundo. A pergunta é, né? Ninguém vai me responder, mas eu vou perguntar assim: se você comparasse mesmo o desenvolvimento de um ser humano com o desenvolvimento do comércio exterior brasileiro, comércio internacional, todo mundo diria, é um bebê, né? Não, eu não diria um bebê. Eu diria que nós somos um espermatozoide à busca de um óvulo, tá? A gente ainda está procurando os nossos caminhos, nós estamos, então existe muita chance de você se desenvolver, de você criar coisas. E o planejamento estratégico sempre, claro, né? Para quem é de administração, principalmente, né? Não vai me dizer que não conhece, né? Então, vamos lá. Internacionalização de empresas. Qualquer um pode sim, tá legal? Não tem esse, não, isso daqui é para empresas grandes. Não tem nada aquele negócio de empresa grande. O meu ramo não dá. Não existe isso de meu ramo, tá? Então, a gente tem que entender as vantagens da internacionalização, a gente tem que compreender a dinâmica do COMEX, a gente precisa refletir sobre as empresas, a visão do produto, os seus custos, a logística no comércio exterior e todos os seus meios legais de negócios internacionais. Não adianta a gente simplesmente se colocar para trás, opa, comércio exterior não é para mim, não. Os caras falam umas línguas estranhas lá, não sei o quê. Os caras trabalham com outras moedas, isso vai dar problema. Eu tenho alguns cases até que não vai dar tempo de eu contar, mas eu conto numa próxima oportunidade de gente que ligou para mim desesperado para eu ajudar a convencer diretoria de que exportação não é viável. Os caras trabalham com dólar, imagina. Lá do outro lado, eu vou vender para o Uruguai, os caras trabalham com peso uruguaio. O cara fala espanhol, gente, eu não falo nem portunhol. Ele vai me enganar, vai me roubar. O cara, sabe o que o gerente do meu banco falou? Sai fora dessa, cara, sai fora dessa, porque lá não dá para fazer cobrança bancária. Se você meter uma duplicata para o cara lá no Uruguai, o cara não pagar, problema é seu, ele não vai pagar, não tem jeito. E sabe, esses mitos, essas coisas aí, acontecem sim, tá? Então a gente precisa entender. Vocês acreditam que muitas empresas poderiam melhorar partes da sua gestão se conhecerem suas capacidades, suas vocações e outras possibilidades internacionais normalmente impensadas? Todo mundo pensa muito no Brasil, mas todo mundo pensa longe do comércio exterior, né? Aí as minhas perguntas. Pequenos produtores rurais não poderiam fazer um café gourmet para exportação, em vez de querer vender, 1, 2 toneladas para uma trading, né? Vender assim por ganhar uma mixaria, né? Já eles não poderiam selecionar os melhores grãos, fazer um. Bom, para isso que eu fui para Franca, para isso que eu fui para um monte, para Ourinhos, um monte de lugar, para convencer esses pequenos aí de fazerem cafés mais gourmet, uma coisa melhor, sabe, gente? Uma coisa que você fala assim, o cara vai mandar 100 quilos, vai ser muito mais lucrativo do que o que ele vai mandar 15, 20 toneladas, né? Normalmente eles são pequenos produtores e não tem pequenos lojistas aqui perto de mim ou perto de vocês. Você acha que eles não poderiam importar para revenda? Eles precisam ir comprar? Não, podem sim, existe, tá? Existe muita coisa. Claro que a gente precisa estudar o que sim e o que não. Os contabilistas, senhores contabilistas ou futuros contabilistas, vocês não poderiam se especializar também para ajudar as empresas a se adequar ao comércio exterior? Então, eu vou dizer para vocês que boa parte dos meus clientes, eles procuram seus contadores. Meu contador resolveu o meu. Aí o contador liga para cá, seu Stal, né? Como é que faz para exportar? Hein? Como é que a gente faz para adequar a minha empresa? Ai, meu Deus, né? Puxa vida, né? Por quê? É difícil? Não, não é difícil. Tem nada de difícil, tá? O problema é só não conhecer, mas a partir do momento que você conhece, acabou o problema, né? As pequenas indústrias não poderiam adquirir seus componentes e exportar seus produtos? Puxa vida, eu estou falando isso, eu estou incentivando a importação. Olha, gente, importação não é pecado, tá? Não é assim, aquela pior coisa do mundo que a gente fala, não, vai dar emprego lá para fora, né? A gente pode até pensar um pouquinho assim. Mas vem cá, vocês concordam comigo que a nossa maior indústria de aviões, né, ela não poderia exportar tantos milhões de dólares se ela não importasse seus componentes?
Pois é. É assim, tipo, eu não sei qual é o valor de importação e de exportação, mas de repente eles são os maiores importadores aqui no Brasil. Eles devem importar, vai, uns 100 milhões de reais por ano, de dólares por ano. Puxa, nossa, os caras estão dando emprego para os outros países, verdade. Só que eles estão exportando alguns bilhões, tá legal, gente? Então, vamos abrir os olhos aí que tem uma coisa diferente aí, tá? A gente compra, aperfeiçoa e aí nós temos um produto adequado para o mercado internacional. Os arquitetos, então, quanta gente liga aqui para mim perguntando: escuta, como é que eu faço para atender um cliente lá em Nova York, em Miami, principalmente em Miami, gente? Nossa, o sul dos Estados Unidos é campeão. Aí eu estou falando de exportação de serviços. Ah, serviço também exporta. Que legal, olha, exporta sim e também é isento de imposto da mesma forma que os produtos. Tá bom, gente? Então a gente não pode perder a oportunidade, tá? Ah, você não tem registro lá nos caras lá? Não tem problema, gente, não é isso. Você está vendendo um projeto para alguém que vai registrar ele e adequar ele para as necessidades daquele país. Você vai fazer o teu papel. Tá legal, gente? Os designers, caramba, nós temos tanta criatividade aqui no Brasil, nós não poderíamos vender nossas ideias para fora, ou melhor ainda, né, fazer produtos, né, muito bem desenvolvidos para aquele mercado, algum mercado, foco que vocês queiram, né? Então, quando a gente fala de se adequar para o comércio exterior, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, nós temos que nos adequar. Depois, ver o tamanho da nossa flexibilidade. Não adianta a gente ser durão. Não, eu só faço exatamente que nem eu faço aqui no Brasil. Eu não mexo nenhuma palha. Oh, então, ótimo. Faça tudo que você faz aqui no Brasil exatamente do jeito que é lá fora. Porque um dia vai ser assim. Aí eu sugiro para vocês, vocês estão procurando por inovação? Ah, peraí, você está querendo abrir uma cafeteria, por exemplo. Vou falar de coisa nacional, tá? Vamos sair fora do comércio exterior. Se você quer abrir uma cafeteria, meu, entra na internet, procura cafeterias em Tóquio, em Frankfurt, em Stuttgart, em Miami, em Nova York, em Paris. Comece a ver o que os caras fazem de diferente. Não vamos só ficar olhando o que a gente faz aqui dentro, vamos ter diferencial. Lembra que uma coisa, né, gente? A gente não pode brigar por preço, né? E muitas vezes, de repente, os chineses, eles têm preços melhores que os nossos. Então, o que que a gente faz? A gente tem que ter um diferencial. O design é um dos nossos diferenciais, tá? E se você estiver falando do mercado, vixe, eu já estou entrando no intraempreendedorismo, mas deixa para lá. Situação legalizada da empresa. Você precisa ter uma empresa, né, que tenha um CNPJ, né? Então, se você tiver um CNPJ, você pode exportar bens e serviços. Ah, mas a minha empresa de comércio, como é que ela vai? Então, se você é uma empresa de comércio e quer prestar serviços, você tem que adicionar o KNAI de serviços. E tudo bem, aí você pode exportar produtos e serviços. Acabou, gente. Tem mais alguma preocupação? Claro, no comércio exterior, quando a gente movimenta mercadorias, a gente tem ali o Siscomex, o radar. São coisas muito fáceis. A gente vai até comentar um pouquinho mais para frente, tá? Mas não é nada assim disso. Se você for abrir uma empresa, fala com a gente entende. O danado do tal do radar para utilizar o Siscomex, que todo mundo fica desesperado. Não, isso é caro, isso é difícil, meu Deus do céu. Os consultores, né, dizem para mim que custa muito caro, que demora 6 meses para tirar o radar. Gente, olha, para com essa frescura, essa brincadeira, tá? Entra, se você quer exportar, entra lá no site da Receita Federal e tira um radar expresso que em 15 minutos você tem ele, você pode exportar o valor que você tiver de liberar da tua empresa, tá? Se for uma ME, você pode exportar até 360 mil reais, que é o valor do faturamento. Ou uma EPP, que é uma empresa de pequeno porte, que você pode faturar até 4 milhões e 800 no Brasil, mais 4.800 de exportação de bens ou serviços, tá? Então, o radar simples, é um mero credenciamento. Você vai lá no formulário, preenche o formulário e tudo bem, tá? É óbvio que se você estiver querendo fazer importação, aí são outros tipos de radares um pouquinho mais complicados, tá? Mas nem tanto que nem todo mundo imagina, certo, gente? Aí você precisa fazer o quê? Você precisa procurar clientes e fornecedores estrangeiros. Oxe, eu estou querendo fazer o quê? Eu estou querendo me internacionalizar? Pois bem, a gente pode fazer se internacionalizar de duas formas. Uma, comprando componentes importados que
trarão mais benefícios para o seu produto, trarão diferencial, modernidade para o seu produto. Aí você tendo um produto super adequado ao mercado. De repente, gente, assim, uma coisa a gente precisa colocar na nossa cabeça: nós não precisamos ter o melhor produto do mundo, nós temos que ter o produto que o cliente quer, aquilo que ele precisa, aquilo que ele pode pagar. Eu sempre falo, não adianta eu comprar um mouse, eu fazer um mouse de $5.000, sendo que esse aqui de R$ 150 faz a mesma coisa. Mas se ele tiver um diferencial que alguém paga $5.000, você vai lá. Agora, se você quer vender para um público mais barato, você procura. Então, existem países, regiões, clientes, tudo para a gente procurar sempre o cliente adequado ao teu produto ou adequar o teu produto a qualquer cliente, né? Como que a gente faz para achar fornecedores? Bom, fornecedores, a gente pode procurar representantes, distribuidores estrangeiros aqui no Brasil ou no exterior, participar de feiras internacionais aqui no Brasil ou também no exterior, ou pura prospecção, né? Vai entrar lá no Alibaba, puxa, procure clientes à vontade, procura clientes, não, desculpa, fornecedores, né? Os seus clientes, a gente tem que procurar. Existem ferramentas, a Apex, tá, gente? Você fazer o PayEx, depois você fazer a Apex. Nós temos parcerias com esses dois, tá? E a gente prepara a sua empresa para simplesmente ser capacitado pelo PayEx e poder trabalhar, poder aproveitar todos os benefícios que a Apex te dá. Puxa, a Apex, você conhece a Apex? É a agência de promoção de exportação. Eles vão te levar para o exterior, para participar de feiras internacionais focada no teu ramo. É óbvio que eles não vão, você faz perfumes, não vão te levar daqueles que vendem só pneus, não, tá? Fica tranquilo. Ele vai te levar para uma feira de cosméticos. E assim é que funciona tudo, tá, gente? Claro que quando a gente trabalha com exportação, é muito mais importante do que aqui no Brasil a gente conhecer o NCM, que é a nomenclatura do Mercosul. Por quê? Porque é através dessa nomenclatura que o importador vai saber se o nosso produto tem alguma restrição, se tem algum tipo de exigência lá no país. A mesma coisa na importação. Se você quer saber, se você quer importar alguma coisa, você precisa saber o NCM do produto, porque você entra lá no uma pesquisa pelo NCM, e aí vai falar: isso daqui precisa de licença de importação, precisa da anuência da Anvisa, algumas coisas assim, tá? Gente, não é burocracia, não é nada para atrapalhar as importações ou exportações. Apenas o seguinte, tá? Eu vou falar da importação para você entender o porquê que muitas vezes o cliente lá no exterior, ele precisa de algum documento. Porque se você vai comprar um shampoo quer dizer, vai lavar essa linda cabeleira aqui, né? Tirar a minha franja da frente aqui, porque às vezes me atrapalha, tá? Fica na frente do óculos. E, gente, é muito importante, porque se tiver algum ingrediente que seja nocivo, tá? Vai ser barrado nesse momento. Então, os produtos que você importar, eles têm que cumprir a legislação brasileira. E a mesma coisa, você vai mandar para a Alemanha, tem que cumprir a legislação alemã, tá? Então, por isso que a gente precisa saber claramente a definição de tudo. E aí já tem que fazer uma elaboração de uma planilha de custos, né, gente? Não é vender, amanhã eu vou oferecer meus produtos para todo mundo. Não, 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 não pensa desse jeito, não, tá? Tá super barato lá na China, vou comprar. Não, não é assim, tá, gente? A gente precisa entender o que a gente vai comprar, o modal que será trazido, se vai ser pelo importa fácil, se vai ser por importação direta ou indireta, como esse produto vai chegar aqui e fazer os cálculos. Claro que o Sebrae pode ajudar você a fazer esses cálculos, como o despachante aduaneiro também pode ajudar você a fazer. Então, lembra uma coisa: custo de importação e preço de exportação, tá legal? Para a gente saber montar um preço de um produto para ser exportado, a gente precisa saber qual é o custo dele, qual é a tributação, isentar, tirar os impostos, tudo aquilo que não faz parte de uma exportação, e depois incluir os custos para tirar do teu armazém e levar até o porto ou o aeroporto e colocar a bordo de um avião ou de um navio, ou mesmo rodoviário, sei lá, a maneira que você quiser. Para isso, nós temos que ter planilhas de custo para a gente poder calcular, tá, gente? Inspeção da fábrica do fornecedor e conhecer a estrutura dos seus clientes. Pois é, como é que você vai trabalhar com alguém que você não conhece, né?
Se você for importar, a gente tem que tomar cuidado, porque a maior parte das condições de pagamento são antecipadas. Então, veja, gente, existem ferramentas aí no mercado para a gente ter certeza de que o fornecedor vai te entregar a mercadoria que você pediu na qualidade, no preço e na quantidade, tá? Existem ferramentas muito boas para isso. Claro que todas elas têm algum custo, tá? Mas aqui no Brasil também, vai me dizer que você vende para qualquer um sem garantia. Ah, ele manda para mim um cheque, eu mando a mercadoria, ele manda para mim um cheque pelo correio depois. Legal, né? Ah, tá bom. Me dá o teu endereço que eu vou comprar de você também, tá? Aí eu não preciso pagar, tá? E não tenho obrigação de pagar. Eu vou mandar um cheque para você. Vou nada. Eu sou malandro, sem vergonha. Não, não sou não, mas a gente sabe que existe muita gente sem vergonha no mercado e que pode acabar fazendo alguma coisa disso. Se existe no Brasil, você acha que no exterior não existe? Também existe, tá? Ih, gente, os incoterms, meu Deus do céu. Quem conhece incoterms sabe o quanto isso é difícil, quanto isso é complicado. Isso vai cair na prova? Não, professor, não deixa, não coloca isso na prova, por favor. Esse assunto não, professor. Puxa vida. E no final das contas, o incoterm é a coisa mais simples de todas, né? É muito engraçado. E depois que a gente dá uma aula, a gente fala, que nem eu costumo fazer com os meus alunos. O primeiro dia de aula, eu já venho falando, olha, é o seguinte, gente, eu sou neto, sou filho de imigrantes alemães, e eu quero dizer que o meu avô era um oficial da SS alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Então você sabe a maldade que rolou ali, né? E essa maldade corre aqui dentro desse sangue, né? Não, é brincadeira, tá, gente? É tudo só para alegrar no primeiro dia de aula, tá? Mas isso aí é tão assustador quanto os incoterms, tá? E os incoterms, fácil demais, tá, gente? Acho que quem é de comércio exterior sabe disso, tá? Licenciamento de importação, meu Deus do céu, outra coisa complicadíssima, né? Gente, não é. É só o produto ter todas as exigências, ser qualificado. Se, por exemplo, se você quer importar alguma coisa e você não consegue tirar uma licença de importação, é porque o produto não é bom, gente. É porque o produto não tem as características que o Brasil permite, pronto. Ah, você quer trazer uma bebida alcoólica? Pois é, 84% uma cerveja com 84% não vai vir de jeito nenhum, gente. Não pode, porque a legislação brasileira não permite. Aí eu posso mandar para a Alemanha? Não, também não. Eles querem só louco, né? Uma cerveja com essa graduação. Então, cada país tem a sua regra e o importante de um licenciamento é saber se existe um licenciamento sempre antes do embarque, tá? Não adianta você embarcar e que nem um louco aí trazer as coisas e a coisa não der certo, né? Os documentos que permitem a liberação da mercadoria, normalmente é o conhecimento de embarque, né? Aquele negócio, aquele papelzinho lá tudo. Antigamente era tudo borrado, porque era tudo feito com carvão, né? Hoje não é nada disso, tá? A fatura comercial, que vocês devem conhecer como Commercial Invoice, né? Ou Service Invoice, quando a gente está falando de exportação de serviços ou importação de serviços, né? Certificado de origem, para quê, gente? Se a gente exportar para o Mercosul, para a Argentina, para aquele lugar assim, eles vão ter isenção de imposto de renda se você. Imposto de renda? Imposto de importação. Se você mandar para eles os produtos. E tem alguns outros lugares no mundo que também têm algum acordo com o Brasil, e para ele poder gozar deste benefício, ele vai precisar de um conhecimento para falar, olha, exatamente, esse certificado, ele certifica de que o produto é brasileiro, então não é nada assim complicado. E quem faz o certificado é você? Não. Isso você tem que ir num órgão e pedir, pronto, acabou, tá, gente? Certificado fitossanitário, quando existe, você trabalha com cosmético, com alimento, com qualquer coisa que tenha algum contato com o corpo, né? Então, você já imaginou? Eu ia falar ó, no começo, aí eu parei quando eu falei da minha franja, tudo, no meu cabelão, né? Puxa vida, eu vou comprar um shampoo legal, importado, vou passar esse todo, vai estragar todo esse cabelo maravilhoso, né? Nossa, eu vou entrar em depressão, né, gente? Então, é bom que a gente compre produtos que estejam dentro da nossa legislação, dentro daquilo que é permitido aqui no Brasil. Lembra, gente, barreiras tarifárias. Meu Deus do céu. Nós temos barreiras tarifárias? Temos, todo mundo tem escondido ou não, mas sempre tem aí, dá-se um jeito. Mas assim, até uma coisa engraçadinha, né? É, eu sou fanático por motos, e quando você vai olhar na sua moto, a minha moto é 100% importada. Mas como assim é 100%? Mas eu comprei ela aqui no Brasil, eu ando com ela aqui no Brasil, ela está escrito indústria brasileira. Sim, está escrito, né? Mas 100% dos componentes são importados. E o que que eles fazem? Eles levam lá para o Amazonas, importam para o Amazonas, em CKD, tudo desmontadinho, gente, tudo com isenção, com impostos. Claro que a Zona Franca de Manaus, eles trazem com isenção, tá?
Mas eu diria assim, se você for fazer importar componentes para montar um produto aqui no Brasil, se você comprar esse, cadê os impostos? Sempre são mais baixos. Se você compra um produto pronto, ele além de precisar, eventualmente, uma luminária, por exemplo, uma luminária precisa de licença de importação. Por quê? Porque você precisa cumprir, provar que a iluminação dela não vai fazer mal para os olhos, não sei o que, um monte de coisa. Mas se você comprar todos os componentes, tá? Você não precisa de licença de importação e o imposto é mais baixo. Ah, mas quer dizer que eu posso fazer aqui no Brasil uma luminária que queime os olhos das pessoas? Não, peraí, depois que você tiver a luminária pronta aqui no Brasil, aí você vai ter que ir lá no Inmetro e provar que ela é boa, tá legal, gente? Então, saibam que o CKD é importante também. Barreiras tarifárias, né, tarifação variável para igualar os preços nacionais importados. O primeiro objetivo de um imposto de importação não é, arrecadação, tá, gente? Pode até ser que beneficie o Estado pela arrecadação, mas o primeiro e mais importante objetivo de um imposto de importação é realmente equilibrar os preços, tá? Por exemplo, os calçados chineses. Se os calçados chineses não tivessem nada de imposto de importação, não tivesse alguma barreira para segurar eles, eles quebrariam toda a nossa indústria de calçados e pronto, né? A gente precisa, infelizmente precisa. E isso são coisas normais e que é aceita no mercado internacional. Ninguém vai entrar com processo contra a sua empresa porque você tem esse tipo de coisa aqui no Brasil, tá? Não é aquele assunto, por exemplo, como a França, por exemplo, ela subsidia a agricultura, tá? Então, se eles exportarem para a gente, eles vão exportar mais barato para a gente, mas, puxa vida, né? O custo deles é muito baixo porque é subsidiado. É muito diferente uma coisa da outra, tá? Então, barreiras não tarifárias existem? Também existem. Pode ser normas ou requisitos legais que exigem a realização de apresentação de regras. Eu vou dar um exemplo para você assim, não sei se é verdade ou não, é um que eu inventei, tá legal, gente? Lá no Havaí tem um abacaxi delicioso, gente, muito gostoso. Eu acho que é o símbolo do Havaí, viu? E você é proibido importar abacaxi desde que ele não tenha aquela mesma característica daquele abacaxi. Mas aquele abacaxi só nasce lá, pois é. Então, então é uma barreira tarifária. Então você não vai conseguir exportar abacaxi para o Havaí, tá? Então esse é só um exemplo de brincadeira, mas para vocês entenderem como é que funciona o negócio, tá certo, gente? Então, pode ser também através de cotas, subsídios, política de compras governamentais, intercâmbio, permuta de negócios, acordos comerciais que gerem ligações apenas entre o Mercosul, NAFTA, Euro, sei lá, entre mercados comuns, tá, gente? E o que a gente precisa entender da nossa empresa quando a gente quer exportar, né? Principalmente quando a gente quer exportar ou importar também, né? Fazer uma análise da nossa gestão interna. Nós temos capacidade de exportação, de produção. Vou dizer para vocês, eu vou ser sincero. Eu trabalhei numa das maiores indústrias de cosméticos aqui no Brasil, eu era o gerente de exportação dessa empresa. E a gente foi para os Estados Unidos para uma feira internacional de cosméticos. Chegando lá, a gente percebeu que se a gente vendesse para estou falando uma grande rede dos Estados Unidos, por exemplo, Walgreens, ou qualquer um desses aí, a gente teria que mandar, assim, tipo, 2 caixas de cada cor para eles, tá? Eu teria a produção da minha empresa, né? 3 ou 4 meses só para exportação, só para atender um pedido, entende? Então, a gente percebeu, não, pera um pouco, não é bem isso que a gente quer, e nós mudamos completamente a estratégia, tá, gente? Então, a gente tem que entender o que a gente vai vender, para quanto a gente vai tudo isso, para a gente poder vender. E também a capacitação dos seus colaboradores. Precisamos ter gente que, no minimamente, saiba falar o inglês e espanhol, né? E que a gente possa ter um fluxo de venda saudável, tá? A gente possa financiar, de repente, exportações através de ferramentas de crédito internacionais, tá, gente? Não são esses juros baixíssimos, né, que a gente tem aqui no nosso mercado brasileiro, tá? São juros, às vezes, um ProEx, por exemplo, você vender a prazo com o ProEx, você vai vender com juros super baixos e que acaba deixando o teu produto extremamente competitivo, tá? E quando a gente está falando de o que eu devo exportar, bom, o que você deve exportar, gente, é aquilo que você tem maior capacidade, aquilo que você tem mais flexibilidade, aquilo que você consegue fazer com que seja um produto aceito
no mercado destino que você está. Então, isso você precisa decidir e fazer uma pesquisa bastante grande para alcançar tudo isso, né? E aí, como que a gente faz? A gente precisa identificar potenciais clientes. Como que eu vou fazer isso, gente? Isso é muito difícil. A Apex, ela tem um monte de ferramentas muito boas. Se você entrar no site da Apex, você vai ver o tanto que eles têm de ferramentas que te ajuda a identificar potenciais mercados para o teu produto, tá? E lá, como eles mostram também as exigências dos países importadores, você consegue saber, opa, esse produto pode ir para esse país, opa, para esse aqui não pode, e aí você tem condições de identificar melhor o teu mercado, tá? E aí, se você tem interesse em mandar para algum produto, eu gostaria tanto de falar um monte de cases que eu tenho, gente, mas não é hoje, tá? Na próxima, a professora Estela me prometeu que eu vou fazer outras palestras aqui, e de repente até um pouquinho mais. Eu estava falando para ela assim, eu queria pelo menos umas 4, 5 horas para poder falar, né, gente? É muita coisa que eu tenho para falar, né? E vocês imaginam a velocidade que eu estou falando, né? Eu estou parecendo aquele pessoal falando, nossa, mas tudo bem. A adequação do produto você precisa fazer de acordo com a necessidade e as exigências, os critérios do país importador, não as nossas. Neste momento, não interessa o que a gente fabrica aqui no Brasil, a lei brasileira. Quando a gente está fabricando um produto para vender para o exterior, interessa as exigências lá de fora, tá ligado? Então a gente deve adequar o nosso produto ao produto de fora. Ah, mas eu vou fazer um produto só para exportação? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você, de repente, por exemplo, esses esmaltes que eu exportava, eles tinham um componente chamado secante, né? Que todas as mulheres passam, né? Eu tenho certeza que todo mundo conhece a marca que eu vendia, mas naquela época, gente, no começo, quando eu trabalhei lá, o secante era considerado cancerígeno na maior parte dos países desenvolvidos. E aí eu fui para uma feira, levei esse esmalte e, né, fiz feio lá. Foi feio o negócio, tá, gente? Porque todo mundo ficou com medo. Ai, meu Deus do céu, esse negócio é cancerígeno, tira de perto de mim, né? Não quero esse esmalte. Mas aí, quando a gente chegou lá, começamos a observar e perceber que no mercado internacional se usava um produto diferente. E aí nós trouxemos um pouco desse produto, fizemos um teste aqui e adequamos o nosso produto ao mundo todo. E, gente, pasmem, o custo do produto reduziu em 5%, a percepção de melhora de qualidade do produto teve um incremento de 15% entre as pesquisadas. Então, quando a gente pensa em se internacionalizar, que a gente vê que lá fora se faz coisa diferente, a gente, obviamente, vai tentar melhorar o nosso produto. Tá? Ele será melhor para o Brasil e trará glamour para você também. A exportação, uma vez que o empresário conte com um produto adequado para o mercado escolhido, ele deverá decidir qual que é o canal de exportação. Ele, vamos ver, eu vou vender pela minha empresa. Não, eu vou contratar uma trading, né? Então a gente precisa decidir isso. Obviamente que não há pecado nenhum em vender indiretamente através de uma trading, tá? Para começar, a melhor coisa do mundo. Se você não tem cliente, ele tem o cliente, é o melhor negócio desse mundo, tá? Então, desenvolver negócios com outros países abre naturalmente novas carteiras, um outro portfólio de clientes, induz a expansão do seu mix de produtos e pulveriza a receita. Você não está focado apenas. Deu uma dorzinha de barriga, olha, meu Deus do céu, deu uma dorzinha de barriga no mercado. Então, você, opa, ainda bem que eu estou lá fora, tenho alguns outros clientes. A gente tem algumas etapas, né, gente, claras, tem, assim, tanto para a gente ser competitivo do comércio exterior, levantar o perfil do exportador ou o importador da empresa, diagnosticar a gestão e ações com parceiros, ter um plano de trabalho com capacitações de Comex e ter sempre um plano de exportação e importação para o mercado-alvo. Veja, muitas vezes podemos ter muitas diferenças entre um mercado e outro, então nós temos que ter um plano diferente para cada um, tá? Então, as principais necessidades das empresas é prospecção, seleção e análise de clientes e fornecedores do mercado internacional. Nós temos que ter um marketing, promoção, distribuição internacional. O marketing lá fora é muito diferente? Não, gente, o marketing lá não é muito diferente. Ele é muito parecido. Só que as ações feitas no Brasil são muito diferentes das ações feitas lá. Tá? Por exemplo, eu fui Gente, eu fui para Portugal e lá, né, eu comprei uma revista de crianças, assim, porque eu tinha crianças na época, né?
Tem uma pomada tipo o Hipogross lá, o negócio, você não imagina, eu não vou nem falar, né? Mas se a gente colocasse a propaganda daquele produto aqui no Brasil, as mamães nunca mais comprariam esses produtos aqui por causa da linguagem, por causa do jeito que a coisa é colocada. Para a gente é muito. Nossa, não, não pode, não, não, não. E para lá é super, super. Coisas que aqui para nós. Surge muito mal mesmo, lá chama bumbum de nenê, tá? E aqui, se a gente falar, é um palavrão gigante. Então, a gente tem que entender a cultura para a gente poder trabalhar o nosso marketing também, tá? Aí a gente consegue ter a estratégia de preços, custos, internacionalização, os fluxos, processos de exportação e importação, que, gente, olha, não fica preocupado com os fluxos operacionais ali da exportação, que isso o despachante faz tudo, tá? Processos financeiros, aí sim, contratos, câmbio, recolhimento, valor, tá? Essas coisas são todas muito importantes. Então, nós temos ainda a exportação e importação de serviços, tá, gente? Eu vou dar uma corridinha a mais, assim, não tenho muito o que falar, tá? Mas a importação e exportação de serviços, eles são muito interessantes também, tá? A gente pode exportar software, sistema, representação comercial, turismo, pesquisas de mercado. Isso são coisas, serviços que você pode vender lá para fora e que você pode vender com isenção de... Ah, como é que emite a nota fiscal de venda para exportação, serviços para exportação? É só você colocar lá local, né? Quando você emite uma nota fiscal de serviço, você percebe, ele pergunta, o tomador de serviço está aqui na sua cidade? O tomador de serviço está fora do Brasil? Sim, aí sim. E quais são os erros mais comuns do planejamento no comércio exterior, gente? Falta de avaliação da capacidade de internacionalização, falta de estrutura de gerenciamento, diversificação excessiva de mercados, seleção errada de parceiros, não efetuar pesquisas, não considerar diferenças culturais, faltar com planejamento, não mensurar os riscos de ser comprado, tá? Começar a exportar por eventual oportunidade, sem conhecimentos de atividade, simplesmente vamos exportar, não deu certo a exportação, é terrível, é um lixo, vamos cair fora disso, tá, gente? Então, o planejamento de exportações e importações de serviços, a gente precisa avaliar a situação, avaliar os objetivos, analisar a concorrência, e aí sim a gente propor o nosso serviço e o nosso preço, tá? A gente precisa, num planejamento de exportação, identificar e analisar o mercado-alvo. Já falei 10 vezes isso, tá, gente? Para que eu falo isso? Para ficar muito claro que o que importa é lá fora, avaliar a demanda que eles têm lá fora. A gente tem que avaliar a capacidade da empresa frente ao mercado externo, que é justamente o que a empresa que eu trabalhava de cosméticos acabou não fazendo, e eu acabei fazendo feio lá em Las Vegas, uma feira de cosméticos, né? Então, avaliar a avaliação da coerência desses objetivos é importante, identificar e analisar esse mercado-alvo, tá? Avaliar a demanda de serviço, que é o seu mercado-alvo. Repito, repito, repito e não canso de repetir, tá legal, gente? Então, deixa eu ver. O empresário, muitas vezes, tem o sonho da internacionalização, mas o Sebrae está aqui para ajudar, tá legal, gente? Se vocês tiverem qualquer tipo de problema, fique tranquilo com a gente. Como internacionalização? Por onde começar? Vem aí que a gente ensina, tá? A gente tem que entender qual é o motivo que te leva a empreender essa ideia de negócio internacional, se ela está alinhada com a sua empresa, seus produtos, seus serviços. Essa ideia de negócio internacional, como você pretende alcançar? Você sabe tudo isso? A gente vai fazer essas perguntas, a gente vai alcançar aí o seu motivo, tá? O que você acha necessário para iniciar um planejamento internacional? Gente, apenas as competências necessárias. Quais são? A consciência internacional, saber que a exportação, a importação é importante, identificar clientes e fornecedores, saber os custos dos seus produtos para você poder fazer preços razoáveis, atendimento a normas, certificações, conhecimento dos trâmites burocráticos, aquilo que você vai ter que fazer uma parceria lá com o seu despachante aduaneiro, né? E o conhecimento logístico. Claro, espera um pouco, eu vendo ouro. Você acha que eu vou mandar num container ouro? Não, ouro eu vou mandar de avião. Ah, bom. Aí eu tenho um monte de isopor para exportar, né? Ah, mas o isopor eu vou mandar tudo de aéreo? Não, melhor você mandar no navio, num container, porque é muito mais barato, né, gente? Então, fica mais ou menos claro assim que o marítimo é para grandes quantidades e preços baixos, e o aéreo mais para pequenas quantidades com maiores custos dos produtos, tá? Então, o empresário que deseja ou precisa se internacionalizar deve entender
3 passos muito importantes: o planejamento, a adequação e flexibilidade e a prospecção contínua. Ah, vai me dizer que aqui no Brasil a gente não tem que ter uma prospecção contínua? Temos sim, tá legal, gente? Vale a pena pesquisar em sites de buscas, portais governamentais, locais do país para onde você deseja exportar outros sites de notícia ou fontes confiáveis que possam te auxiliar. Ah, você não sabe muito deles? Ah, fica tranquila, gente. Entra em contato com a gente aí no Sebrae, né? Tem o 0800, que é 70 0800, você pode entrar lá, a gente te ajuda, tá? Não estou vendendo produto nenhum, tá, gente? A gente não cobra nada. Não, não faz a parte, eu não estou prospectando clientes, não estou fazendo divulgação. Estou querendo ajudar quem precisa de informação apenas, tá, gente? A gente, só para rever alguns pontinhos, eu queria falar assim, os tipos de exportação, tá? E importação também, pode ser direta, indireta ou simplificada. Direta é aquela que a sua empresa faz com o seu radar, com o seu despachante. A indireta é aquela que você faz pela trading, tanto na importação quanto exportação. E a simplificada, que pode ser pelos correios, né? Ou pelos cujos, que no caso dos correios se chama importa fácil ou exporta fácil. Tá certo, gente? E que documentos em qualquer uma dessas operações a gente precisa? Mais uma vez, aquela lista que a gente falou lá atrás: a fatura comercial, o conhecimento de transporte, o certificado de origem, um packing list, outros aí, como o certificado sanitário, sei lá, cada processo tem alguma documentação. Isso, claro, o seu despachante aduaneiro ele vai saber. Agora eu vou contar rapidíssimo, gente, porque eu estou com muito pouco tempo, mas eu vou falar para vocês um case de um amigo meu. Nunca pensei em exportar, mas um pedido de exportação caiu do céu. E agora, né? Poucos lembram que o Sebrae pode ajudar, né, gente? Eu não vou voltar, peraí, deixa eu só contar rapidinho o case. O case é um case verídico de um amigo meu, tá? Que por acaso ele fez economia no, na FMU também. Só que ele conheceu uma menina que tinha ido para os Estados Unidos e ele largou tudo aqui no Brasil para ir atrás dela. Ela ficou lá, ela tinha emprego, tudo, mas o cara ainda estava difícil. Ele não falava inglês, gente, né? Imagina só que coisa, né? Sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a vender sandalinhas de couro artesanal. Tem um cara que jogava um monte de couro fora, um monte de coisa, ele falou: vou fazer uma sandalinha. Começou a fazer tudo pelo amor, tudo por essas mulheres, né, gente? E ele fez a danada. E vendia pra caramba essas sandalinhas lá em lá na Califórnia. Bom, mas quando de repente a mulher dele resolveu voltar para o Brasil, ele falou: "Pô, agora que eu estou bem aqui, você vai voltar, tudo bem, então vamos voltar." Eles voltaram aqui para o Brasil. E ele montou uma empresa aqui no Brasil, tá? Ele montou e ele começou a fazer todos os custos da empresa. Ele, meu, tinha na ponta da língua tudo da empresa. Era super bem organizada, super bem feita. Só que um detalhe, né? Ele não exportava. Não, 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 não. Meu avô diria nine, 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 mas ele falava não, 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 ou não, 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 porque ele adora falar que eu sotaque de inglês, assim, só porque ele viveu lá na Califórnia, né? Bom, gente, o que interessa é assim, ele mora numa chácara super grande, bacana, um lugar super bacana lá como é que chama? No Embu das Artes. E todo domingo ele decidiu que ele iria vender lá. E lá seria o ponto de venda dele, que ele queria vender, porque ele gostava, porque ele já está meio velhinho, está um pouquinho mais velho que eu, assim, né? E um monte de gente falou: pô, você não podia mandar para mim? Não, não dá para vender. Não, não, para mandar para o exterior, não. Eu posso mandar aqui dentro do Brasil, colocar no correio, tudo bem. Mas não. E ele não sabia de nada. Até que um amigo dele, que trabalhava com ele lá na Califórnia, falou para ele: Bel, pelo amor de Deus, Bel, eu preciso das suas sandálias. Eu compro um lote de $20.000. Ele, $20.000, não, meu Deus do céu, $20.000. Ele ficou desesperado, ele ficou agoniado. Não, eu não posso perder isso, mas como que eu vou fazer? Eu não sei. Ele virou para mim e disse: desculpa, olha, eu sei que a tentação é muito grande, mas, meu, vamos cortar o mal pela raiz, eu não quero fazer já, esquece isso, tá? Aí, um dia a gente foi lá na casa deles, porque eu sou muito amigo da esposa dele, minha esposa também, então, eles falaram: pois é, você não tem um amigo meu louco que queria comprar $20.000? Eu falei: caramba, peraí, né, meu? Eu expliquei para ele como é. Ele viu: só isso? Eu posso mandar pelos correios? Pode mandar pelos correios, não precisa ter radar, não precisa de despachante, não precisa nada. Gente, o fato é que ele começou a entender. Hoje ele manda muitas sandálias, mas aquelas sandalinhas de couro, sabe? A gente que tem a borracha, parece que é de pneu de carro, de bicicleta, sei lá o que que é. E ele vende muito dessas sandálias para a Califórnia. Ué, o que que eu vou fazer, né?
e o pedido caiu do céu. E se eu não tivesse batido aquele papo com ele, ele não tinha dobrado o faturamento da empresa dele. É exatamente, gente. Ele dobrou o faturamento da empresa dele vendendo esses calçados também na exportação. Entende, gente? Então, para a gente poder ter um negócio bacana, a gente precisa conhecer, nós precisamos ter informações relevantes, tipo o perfil do mercado, o perfil do comércio exterior lá do país e do nosso, claro, né? A gente entender o perfil da clientela, as personas, sabe aquele negócio de marketing, né? O público-alvo, entende? Entender quais são as necessidades dos clientes. Ah, então os caras lá não podem ser de borracha, não, tem que ser de plástico, tudo bem, então vamos tirar a borracha, vamos colocar plástico. Vamos dedicar. Então, essa é a ideia que a gente tem que ter, né, a partir do momento que a gente quer entender a clientela e fornecer alguma coisa para aquela. E também, né, conhecer se tem, se existe. Eu não estou dizendo que todos os produtos tenham barreiras tarifárias e não tarifárias, mas a gente precisa ficar bem claro se há ou não algum tipo de barreira tarifária, tá? Se o perfil da concorrência é tranquilo para você, porque se você for bater de frente com alguém, né, e de repente o cara tiver um diferencial melhor, ele tiver uma estrutura melhor de distribuição que a sua, você vai ficar a ver navios, ora pé. O que o empresário precisa saber sobre o mercado internacional? O que se precisa lá? Quanto estão dispostos a pagar? Onde seus produtos podem ser vendidos? Quem é o líder na região estudada? O que os concorrentes fazem para ser líderes? A mesma coisa que você faz aqui no Brasil, você tem que fazer lá fora. Marketing é igual em todo o mundo. Mas atenção, gente, foco nas exigências e necessidades dos seus clientes e do seu país. A definição de produtos e serviços é muito importante. Conheça os seus custos e a formação de preços da exportação, suas estratégias de atuação e de comercialização dos seus produtos. Você não deve pensar que é igualzinho do Brasil. É semelhante, mas sempre tem alguma diferença. E quando a gente retoma um pouquinho aqui, né? O que a sua empresa precisa ter para exportar? Um cliente. Pelo menos um cliente, né? Conhecer os seus custos, produtos, serviços, impostos, isenção de impostos, né? Saber que vai ter que tirar os impostos do preço, né, gente? Ter o comércio como um dos objetivos da tua empresa, um CNPJ, tem que ter o KNAI de comércio ou de serviço, se você for exportar serviço, saber qual é o meio legal para enviar o seu pedido. Ah, se for coisinhas pequenas, você pode mandar pelo Exporta Fácil? Pode. Tem limite de exportação de valor? Não, não tem limite nenhum. Você exporta quanto você quiser, tá legal, gente? Até aquilo que você perceber, né? Você não vai exportar 15 caminhões, porque não vai dar, né? Mas aí eu sugiro você mudar para o modal marítimo, que é muito mais barato, é mais adequado, tá? E claro, se você quiser fazer uma exportação direta, você precisa ter radar, você precisa se capacitar, ter um despachante e tudo, né? E também saber como receber o dinheiro, tá? Ah, essa parte é importante, né? Saber receber o dinheiro e saber receber o dinheiro de forma segura, ou seja, sem levar cano, né? Então a gente precisa conhecer tudo isso. Ah, e sabe de uma coisa também, você pode ter uma conta corrente no exterior e manter o seu dinheiro lá, tá? Erros comuns, mais uma vez, gente. Não saber das suas capacidades produtivas, ter ansiedade dos resultados, tá? Cumprimento de prazos é obrigatório, gente. A comunicação, a gente preferencialmente faça por escrito. Às vezes você vai falar com alguém que você o cara fala um inglês difícil e você entende errado, manda uma coisa errada, né? Desacordo com a negociação, embalagem inadequada, gente. Meu Deus do céu, vamos mandar um negócio refrigerado numa caixa de papelão, danou-se, vai chegar tudo desmontando lá. O design inadequado, muitos designs, de repente, podem parecer pornográficos lá fora, ou de lá de fora parecem pornográficos para nós. Então a gente precisa entender tudo isso, tá? Aqui eu tenho algumas ferramentas que eu utilizo para pesquisas e sempre indico que o Brasil Global Net, que eu acho que já até mudou de nome, o Comexstat, do Medic, que faz estatísticas, tá? Aprendendo a exportar, muito bom, desenvolvimento.gov, o portal do exportador, tá bom, gente? Estejam sempre atentos a esses sites, que será bastante importante. Galera, muito obrigado. Desculpa pela velocidade. Eu sou ligado no 440 volts, tá? Então eu consegui, né, atrasar apenas 2 minutos que eu prometi para a professora Estela. Eu tinha prometido para ela que às 11h15 eu terminaria. Que vergonha, professora Estela. Eu atrasei 2 minutos. A senhora me perdoa por isso?
Espero que todo mundo tenha gostado da minha apresentação, tá? Que tenha entendido todas as necessidades do comércio exterior e fico sempre à disposição. E agradeço aí por todo mundo aí ter me chamado para essa grande apresentação super importante aí para vocês, para mim e para o nosso Brasil. Valeu, galera. Muito obrigada, professor Marcos Stal. Fantástica apresentação, não é verdade, só quanta informação. Eu acho que eu posso dizer com convicção que essa palestra poderia se desdobrar em outras 3 ou 4 ou 5 ou mais. Na verdade, é um curso, Como eu né? falei para você, eu poderia ficar até a meia-noite aqui falando, né? Eu acredito sim, os alunos, e com propriedade, que é o mais importante de tudo, né? A palestra é excelente, muito obrigada. Temos perguntas ali dos nossos alunos, não é? Temos um número incrível de alunos aí participando, 300 alunos conosco. Que bacana, pessoal, né? E a palestra depois ainda vai ficar no YouTube. Quem não pôde assistir vai poder assistir depois. Mas que bom ter os alunos ao vivo podendo perguntar aí por palestrante, né? A primeira pergunta é do Marco Antônio, né? Ele pergunta como é que, Marcos, você vê a questão do estabelecimento de relações onde a cultura geral pode ser bastante diferente da nossa, como, por exemplo, no Oriente Médio ou na Ásia. Que cuidados que devem ser tomados? Olha, Estela, eu vou dizer para você que eu tenho muita experiência nisso e também foi assim a experiência na base da pancada, né? A primeira vez que eu fui viajar com essa empresa de cosméticos, eu fui contratado para trabalhar por essa empresa, então não foi feito nenhum tipo de pesquisa, tá? Eles simplesmente pegaram as nossas próprias embalagens e traduziram tudo para o árabe e fomos lá. Quando eu cheguei lá, o que acontece? O que que aconteceu, né? Ninguém olhava para dentro do meu stand, todo mundo passava olhando para o outro lado, tá? Tudo bem que tinha uma outra empresa de colorações de cabelo do outro lado, mas acontece que ninguém olhava dentro do meu stand e eu não conseguia entender. E depois eu entendi que, pelo simples fato do primeiro botão estar aberto das mulheres, a gente vê essa parte aqui debaixo do pescoço, né? Coisa muito feia, muito horrorosa, né? Eu tive que concluir que sabe, vocês sabem aquele negócio que a Anitta fez, que tomava banho de biquíni de fita isolante na laje? Então, eu vou falar para você, isso foi puro plágio, tá? Ela copiou de mim, porque eu peguei, fui num tipo Leroy, lá perto do onde eu estava fazendo a feira, participando de uma feira, e cortei tudo e coloquei roupa, e fui até aqui assim, ó, a roupa era até assim, tá? Algumas eu coloquei até o rosto todo, fechei, porque tem todas as exigências. Então, assim, você impor a sua cultura não existe, tá, gente? Não pode, você não pode. Você tem que aceitar a cultura de onde você está indo e assumir aquilo, tá? Você pode impor algum tipo de cultura? Pode, em países mais abertos, tá bom, gente? Então, aí eu vou dizer para vocês, não é porque de repente a gente vende um produto que culturalmente não é favorável para eles que a gente não vai vender lá. A gente pode vender o mesmo produto, contanto que o visual, né, todo seja um pouquinho diferente, tá? Então a gente entendendo a cultura do país, a gente adequa nossos produtos e claramente é muito bom, tá, gente? Não tem esse. Claro, algumas, como você falou, de cultura, se você for vender desodorante, não pode ter álcool e todo aquele monte de coisa. Tem várias coisas que a gente tem que entender, respeitar e cumprir. Pronto. Da mesma forma que nós temos algumas coisas da nossa cultura que de repente vem alguém lá do exterior e deixa a gente super espantado. Nossa, olha o que essa gente faz. Nossa, será que eles não têm vergonha? Né? É a mesma coisa, tá, gente? Então, eles devem nos respeitar e a gente deve respeitar eles. E fazendo isso, com certeza você vai conseguir levar o seu produto para aquele lugar lá, tá? O principal não é impor na nossa cultura, tá? E sim ter um produto aceitável, beleza? Imagino que as apreciações estéticas são diferentes, a questão da cor, o cheiro, né? O que é um cheiro bom para a gente aqui pode não ser um cheiro necessariamente agradável em outros lugares, ou eles vão associar com outras coisas. Então, Sim. isso é importante, né? A Ana Júlia Veloso, ela pergunta, né? Qual o maior obstáculo para os empreendedores hoje, né? O que eles estão enfrentando hoje aí na exportação?
Quais têm sido aí os grandes obstáculos para Eu a vou te exportação dizer hoje? que o maior obstáculo é o próprio empreendedor, o próprio empresário, tá? Que tem medo, tá? E veja, se você tem medo de estar no exterior, de ter o seu produto no exterior, você tem que ter medo de ter ele aqui no Brasil também, porque o diferencial cultural que nós temos entre o sul e o norte do país, muitas vezes é muito maior do que a diferença cultural entre dois países, tá? Então, você conhecendo, né, voltando tudo da primeira pergunta, você conhecendo o teu produto, você conhecendo os trâmites, você trabalhando com gente capacitada, tá? Olha, não tem assim grandes problemas, tá? Problema de encontrar cliente. Segundo, medo de não receber o pagamento, tá? Medo do cara chegar e falar, eu quero que você devolva o produto porque ele não está de acordo com o que eu queria. Então, tem esses detalhes. Todo mundo tem medo disso, né? Mas existem jeitos de se evitar isso, claro, né? O primeiro, o produto não chega lá do jeito que ele queria. Espera um pouco. Ou ele chegou estragado, ou ele saiu daqui, você vendeu gato por lebre, né? Então, a gente tem que entender essas coisas. Ou, por exemplo, você prometeu que ia embarcar até o dia 17 de novembro. Aliás, hoje eu faço aniversário de Sebrae, viu, gente? E aniversário de casamento também. Nossa, quanta coisa, data assim que eu não esqueço. Então, gente, se nesta data foi prometido o embarque, amanhã não é mais o dia de embarcar, não. É hoje, tá? No exterior, nós temos que ter essa responsabilidade muito bem clara, que é do respeito ao que você combinou, tá? Então, esse eu acho que é um dos maiores problemas, a gente ter respeito, atender aquilo que a gente combinou. E o combinado não é caro, tá? Se você não tiver capacidade, esquece a ansiedade e cancela o pedido. Tá? É melhor do que fazer feio e depois a gente fica, a hora você vai querer vender o produto, você está com o melhor preço, com o melhor produto lá para fora, aquilo que o cara quer, mas no dia desse cara eu não compro mais não, porque ele atrasa, ele manda produto errado, ele manda embalagem errada. Então, uma vez que você pisou na bola, você está muito, muito feio na fita, tá? Perfeito. Os alunos perguntam, o Bruno Santos pergunta, né? Onde um profissional de comércio exterior pode trabalhar? E outro aluno está perguntando também quanto aos modelos de e-commerce e mercado digital, se existem diferentes tipos de fatores nas exportações referente às lojas digitais. É a pergunta do Nicolas Matos. E a primeira pergunta, que é do Bruno Santos, onde um profissional de comércio exterior pode trabalhar. O profissional de comércio exterior, ele pode trabalhar em qualquer área, tá? Não é porque ele tem uma formação, porque ele conhece o processo internacional, que ele não pode trabalhar no processo nacional. Ele é um processo. Aliás, eu vou dizer uma coisa: o profissional nacional, ele tinha que fazer alguns cursos que eu acho muito importantes, tá, gente? Desculpa, tá? Mas administração, em primeiro lugar, marketing e comércio exterior, para você ser um bom profissional no Brasil e no exterior. Porque a maior parte por exemplo, os gerentes e diretores comerciais, boa parte deles, dos empresários, principalmente dos micro e pequenas empresas, não falam inglês, não falam espanhol, não são qualificados e fogem como o diabo foge da cruz, tá, gente? Então, o profissional de comércio exterior, ele pode trabalhar em qualquer área, né, com um plus, né, o plus de que ele tem conhecimento internacional. É apenas isso. Eu não vejo restrição nenhuma para esse. Você não precisa procurar um emprego de gerente de exportação. Tá? A vida, de repente, esse cargo até não existe mais. Por quê? Porque o cara do Vendas Nacional, ele tem a obrigação, tá, de saber tudo isso. Então, você procura emprego em qualquer lugar assim, sem problema nenhum. Claro que existem outras coisas, assim, você pode ser um trader também, você pode buscar negócios do exterior, tá? Você participa de feiras, você sai daqui do Brasil com algumas amostras, com alguns produtos que você acha interessante ver, vai para a feira e você pode ser um trader e vender lá. Você pode trabalhar com logística internacional, com despachos aduaneiros, com representação internacional, tudo são coisas muito importantes que para você poder trazer ou mandar produtos, você precisa ter os conhecimentos aí que você vai adquirir até o final da sua graduação. Aí eu tenho a outra pergunta do e-commerce, né? O e-commerce, Gente, exatamente.
O e-commerce não tem absolutamente nada de diferente quando a gente fala de e-commerce nacional ou uma plataforma para o Brasil ou uma plataforma para o exterior. A diferença é que se você não colocar em inglês, o cara não vai entender, né? Se você não colocar, de repente, espanhol, se você não colocar os preços em moeda estrangeira, e se você não trabalhar com um garantidor de pagamento, tipo PayPal, essas coisas. Aqui no Brasil a gente usa o PagSeguro, né? Lá a gente tem que, no comércio exterior, é tipo o PayPal. E aí você conhecer também o seu produto, né? E o meio logístico. Por exemplo, se você vender coisas pequenas, assim, você manda tudo pelo Exporta Fácil. Não paga nada, não precisa de despachante, não precisa de radar, absolutamente nada. Você coloca lá, manda, só tem a obrigação, claro, de colocar uma faturinha comercial em inglês junto, no valor de dólares. Você pode receber por cartão de crédito, PayPal, ter uma conta no exterior, o que você quiser, tá? Então, a divulgação, o marketing internacional e o produto adequado, a adequabilidade do teu produto ao mercado de destino, por exemplo, você tem um produto que vai ser vendido no Japão, o japonês vai olhar aqui e não vai entender nada que está escrito, né? Então, se você for fazer uma divulgação, uma prospecção no Japão, tenha um produto com pelo menos uma legenda em japonês, tá, gente? Então, é esse tipo de coisa até que a gente precisa ter. É adequar, ajudar. A fórmula é o marketing, ele já diz, tá? Ajudar o seu cliente a comprar de você, tá? Essa é a ideia. A ideia não é ajudar o seu concorrente a comprar, tá? A ideia é você ajudar o seu cliente a comprar do seu. Você ter aquilo que ele quer, pelo preço que ele quer, na condição que ele quer, no lugar que ele quer. Estamos falando de um marketing normal, básico. Bacana. E nós temos aí a Apex, o Sebrae, que fornecem cursos aí e apoio para as pessoas que querem estar empreendendo, né? Sim. Então, primeiro quero avisar os alunos que nós estamos postando no chat o nosso link para inscrição no Simpla, para emissão de certificado, e os alunos devem preencher o link, não é? A baixar o certificado e subir no aluno online aqueles alunos que querem receber as horas complementares. Então, quem quer receber horas complementares, acesse o link que está no chat, preencha, não é? Para que você possa emitir ali o certificado da palestra. Mas eu gostaria de encerrar a palestra, Marcos, com mais 2 pontos aqui, 2 perguntas, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as diferenças, você passou bem rapidinho ali, as diferenças entre os tipos de exportação, a direta, a indireta e a simplificada, elas têm a ver com o quê? Com o tipo de mercado, com quem eu me relaciono, se é com o produto, se é com quem o consumidor final ou não, né? Quer dizer, quando que eu opto por um tipo, em que circunstâncias? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre elas e também falasse um pouco sobre o Sebrae e os serviços que o Sebrae oferece nessa área de internacionalização ali das empresas, quais são as áreas. Eu sei que o Sebrae também ele oferece cursos e apoio para aquilo que você colocou ali da administração, do marketing, enfim, para uma empresa de uma maneira geral. Então, para aquele aluno novo que não conhece ainda, né? O Sebrae, apesar dele ser tão famoso, se você pudesse ter essa generosidade de explicar um pouquinho e falar um pouquinho sobre ele para os nossos alunos, acho que seria muito importante também, por gentileza. Vou começar pela exportação simplificada. A exportação simplificada é para aquele cara que tem uns produtos pequenininhos, né, que não são muito volumosos e que não vale a pena você exportar por outro meio. Então, ele vai pelos correios, só que por um serviço chamado Exporta Fácil. Você precisa telefonar nos correios, credenciar a sua empresa, e aí você faz uma nota fiscal de vendas para exportação em reais, uma faturinha comercial em dólares, leva nos correios, despacha. E você pode pagar o frete ou deixar o seu cliente pagar no destino. Isso é para coisinhas pequenininhas. Se você tem um pedido maior, né, alguma coisa mais valiosa, aí é interessante você pensar em 2 modalidades.
A primeira, mais vantajosa, é você ter o radar, você ter um despachante aduaneiro e você fazer a operação, porque você tem um cliente. Você tem um cliente e você vai mandar para o seu cliente, tá? Então, a exportação direta, ela é muito tranquila. Você tem contato direto com o importador, você faz todos os trâmites, você coloca a bordo do avião ou do navio. Você tem que ter estrutura e conhecimento para isso. Agora, se, por exemplo, você está querendo você está querendo vender uma quantidade enorme de produtos, mas você não tem estrutura, você não tem gente especializada. Aí você pode contratar uma trading, tá? Você contrata uma trading e ela faz o trâmite para você. Ela pega o produto, coloca a bordo do veículo internacional, faz a liberação toda e manda. Eles podem fazer esse serviço para você. Eles cobram, isso é mais caro, claro. Mas se você não tem interesse em fazer a operação, você pode. Se você tem custo para isso, você tem margem para isso, você pode fazer tranquilamente, tá? Aí existe uma outra opção ainda indireta com trading ou comercial exportadora, que é justamente assim, a trading tem um cliente no exterior e ela consome o teu tipo de produto. Então ele compra de você, você emite apenas uma nota fiscal de venda para exportação, com isenção de impostos também, e você vende a tua mercadoria para essa trading para ela vender para o importador dela, tá? São as modalidades mais básicas e a diferença é simplesmente essa, tá? Que na direta você faz pela sua estrutura e a indireta você contrata alguém para fazer. Tá? Não tem muita diferença. Muitas vezes as empresas preferem a indireta porque eles não têm ou não querem mesmo ter o trabalho. Tá? Da mesma forma que eles não têm vendedores, eles têm representantes, eles têm uma distribuidora, eles só entregam. Então, são estratégias. Tá? E também essa outra que eu falei para vocês, procurar tradings, né, que trabalham com o seu produto e oferecer o produto para eles aqui no Brasil, para eles exportarem para os clientes dele. Neste caso, o cliente não é teu, o cliente é dele, tá? Você não tem relação nenhuma com o cliente importador. No caso da exportação direta, você tem total contato. Na exportação indireta através da trading, que você contratou ela só para fazer a sua operação, você também continua contato. Agora, se o cliente é da trading, então você não tem contato com o cliente. Certo? Perfeito, muito obrigada. Professor Tiago? Muito obrigado, Marcos. A palestra foi realmente muito boa, né? Aqui no chat do YouTube, todo mundo não só agradecendo, mas inclusive aqui colocando que estão com vontade de importar e exportar agora, né? Então, inclusive, vários alunos que promovem serviços, né? A gente teve até aqui alunos que são contadores, até intérpretes de Libras que querem agora se inteirar um pouco mais sobre isso. Então, a palestra aí teve o seu objetivo alcançado com sucesso, afinal, promovemos a ideia de uma exportação e de uma internacionalização de empresas e serviços. Então, gostaria de agradecer ao Marcos, professora Estela, professora Regina, e passar também a palavra à professora Regina para que ela possa fazer o encerramento oficial da nossa palestra. Então, muito obrigado, professora. Professor Marcos, agradecemos por contribuir ricamente com a jornada dos nossos estudantes. Muito feliz em presenciar o seu entusiasmo, conhecimento, comprometimento e motivação. Fez toda a diferença, tenho certeza absoluta. FMU, FIANFAAM, professor Estela, professor Marcos, equipe de operações, minha equipe que está aqui comigo, ao Sebrae, que já é o nosso parceiro, muito obrigada. Estudantes, cuidem e abracem da carreira de vocês, valorizem a história e estudem as exigências do mercado de trabalho. Tenham uma carreira para chamar de sua. O Carreiras e Internacionalização está pronto para ajudar cada um de vocês. Sucesso e sorrisos largos é o meu desejo nesse instante. Muito obrigada novamente e até o próximo encontro. Tchau!